Boa tarde a todos, ouvintes da Maré Rosa FM. É com enorme satisfação que estamos mais uma vez nas tardes de sábado, apresentando o nosso programa Horizontes Espírita, que é apresentado pela Maré Rosa FM e é conduzido pelas Casas Espíritas de Curitibanos, Casa dos Humildes, através do Ademar e do Gabriel, e do Centro Espírita Nova Alvorada, através da Nica, do João, do Vitor, que hoje está ausente, cumprindo o papel de papai, né? Cuidando do bebê que está nascendo os dentinhos e está um pouquinho de febre, então está preocupando um pouco. Mas isso faz parte da paternidade, né? Desse dom enorme aí, de paternidade, maternidade. Então, o Vitor não estará participando do nosso programa hoje, certo? E esse é o nosso primeiro programa do ano, desse novo ano, que nós tenhamos um ótimo ano, aí, tá certo? E nós vamos falar um pouquinho desse tema ainda, com o primeiro programa do ano, nós vamos estar abordando, né, o que devemos, quais são as mensagens e quais são os nossos compromissos que devemos assumir sempre no começo do ano, sempre aquela listinha, né, de compromissos, que é extremamente importante para o nosso progresso, né, como pessoa, como espírito eterno, que é extremamente importante, né? Então, eu gostaria então que a Nica, também e o João, desse um boa tarde a todos os nossos ouvintes da Maré Rosa. Nica. Então, boa tarde ao João, ao Paulo, ao Sérgio, nosso responsável por nós na Maria Rosa, né? E agradecemos principalmente aos nossos ouvintes, né, e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais, e como sempre fazemos, nos colocamos à disposição. Às vezes as pessoas têm algum assunto, algum tema que queiram que nós falemos no programa À Luz da Doutrina, é só entrar em contato com alguém de uma das nossas casas, ou com o Sérgio aqui na Maria Rosa, que daí nós, com certeza, ou no nosso dia de programa, ou no dia do programa da Casa dos Humildes, nós iremos trazer o tema para esclarecimento de quem queira. E desejamos a todos um 2025 muito abençoado, né? Que iremos falar um pouquinho a respeito do ano novo, do ano que se inicia, e que com certeza teremos sempre o acompanhamento da espiritualidade maior. E que, através do programa, nós consigamos também fazer com que as nossas mentes e os nossos corações se voltem a cada ano e cada vez mais para a espiritualidade, que é o que nos dá a sustentação para o restante da nossa caminhada. Então, mais uma vez, agradecendo a todos e que possamos estarmos juntos em 2025, a cada 15 dias. Isso mesmo, Nica e Paulo, também cumprimento os dois amigos aqui de programa, também cumprimento o Vitor e o nosso amigo Sérgio também lá da Maria Rosa, né? E a todos aqueles que nos ouvem aí pelas mídias do Centro Espírita Nova Alvorada. Então, como o Paulo falou, é o nosso primeiro programa e nós, mais uma vez, agradecemos sempre a oportunidade de estarmos aqui, sabendo, né, das nossas responsabilidades, né, que todos nós temos aí perante a nossa vida, e que trazemos aqui um pouquinho, né, sempre em cada programa, aquilo que a doutrina espírita nos aponta, né, nesse sentido, né, das nossas responsabilidades, daquilo que nós temos que realizar, daquilo que nós podemos realizar nessa nossa caminhada. Então, isso que nós vamos tratar um pouquinho aqui nesse nosso programa. Então, muita paz a todos nós. Então, nós gostaríamos de iniciar esse programa uma mensagem, uma psicografia, né, uma carta enviada a nós, né, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel foi o mentor e guia espiritual
de Francisco Cândido Xavier durante a sua encarnação. Emmanuel já está reencarnado, tá certo? Desde 2020, conta com 24 anos, e agora quem vai orientar Emmanuel é Francisco Cândido Xavier. Mas o João vai fazer, então, essa leitura dessa carta de Emmanuel. João, leia o título aí e siga em frente. Tá bom. Então, é Carta de Ano Novo, escrita pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do Chico, né, do Chico Xavier. Ela diz assim, ó, então a gente eu vou ler ela e depois nós discutimos aí o que ela nos transmite, né? Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário. É interessante, né? Descerrando nos horizontes mais claros para necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa a teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então essa é a mensagem, né, do Emmanuel, falando daquilo que nós deveríamos, né, procurarmos realizar no ano novo. Quiserem comentar um pouquinho? Nica, você é a nossa chefe iniciante aí. Que bom se fosse, né? É interessante as colocações, né? Principalmente quando ele diz ano novo, novo dia, né? Sorri para os que te feriram e busca harmonia para aqueles que não te entenderam até agora. Aqui, cabe nós lembrarmos isso, o Paulo falou no programa que nós falamos um pouquinho, falamos do Natal e depois falamos um pouquinho do Ano Novo, quando nós fazemos as nossas intenções, né? Isso aqui é uma carta de intenções que nós poderíamos fazer no início do ano e que tentaríamos cumpri-la, né? Então, o que ele nos coloca? Ele nos coloca
Não, a ideia, eu ia dizer o compromisso, mas não é nem o compromisso, porque o compromisso eu teria que ter comigo mesmo, né? Então, ele nos dá uma ideia, uma sugestão do que nós poderíamos fazer para nos melhorarmos. Então, quando nós falamos em ano novo, é exatamente o que ele disse, é um dia novo, né, e que nós podemos fazer com que isso aconteça em todos os dias quando nós acordamos, né? Quando nós iniciamos o nosso dia, nós temos que pensar que é um novo dia e que ele faz parte do ano novo e vai fazer depois na continuidade. Mas as colocações são assim, se nós conseguíssemos isso, o início ele já diz, né? Ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então, se eu aprendo, eu vou fazer um bom trabalho. E se eu faço um bom trabalho, eu vou servir melhor também. E nós só iremos conseguir fazer isso se nós fizermos a nossa mudança. Então, já iniciamos nos outros anos, já estamos batalhando isso há bastante tempo, mas isso é incessantemente necessário para que nós consigamos melhorar. Daí, ali no próximo parágrafo da mensagem, no próximo textinho, ele diz, o tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo, no calendário. Interessante, né? Porque, desculpe, porque é como se nós iniciássemos uma nova encarnação a cada ano. E esperamos que isso aconteça dentro dos 365 dias do calendário, através das nossas modificações. Agora vou parar um pouquinho de falar para tossir. Isso. Exatamente, Nica. Eu gostaria de repetir o que a Nica disse, né? Usando os dois temas. Eu escolhi aqui dois temas, né? Ele fala em promessas, né? Que nós devemos aproveitar e cumprir as nossas promessas. Que nada mais, como a Nica disse, são os nossos compromissos que nós assumimos no começo de cada ano. E nós temos a oportunidade, realmente, a cada ano, e todos os dias do ano, como disse a Nica, né, de estarmos renovando essas atitudes, buscando, né, o cumprimento desses compromissos, dessas promessas. Ele usa o termo promessa, tá certo? Que nós fazemos a nós mesmos. Isso é extremamente importante. E ele dá outra dica muito importante, né? E a Nica também refrisou isso. Trabalhar e servir. A lei do trabalho, como colocou Kardec na codificação da doutrina das leis divinas e naturais, ele dedica uma lei exclusiva para o trabalho. Porque na natureza, em todo o cosmos, tudo trabalha. Tudo trabalha em prol, né? As plantas trabalham, os animais trabalham, nós, espíritos já na fase luminal, trabalhamos. Então, o trabalho realmente é o que nos dignifica, tanto na vida material como na vida espiritual. Nós bem sabemos que, quando desencarnarmos, não iremos tocar harpa ou dormir eternamente até a volta, né, do Salvador, etc. Nós vamos trabalhar, tá certo? Então, a lei do trabalho é extremamente importante e conquista. E ele frisa com mais ênfase ainda, trabalhar para servir, né? Que foi o nosso Divino Mestre Jesus nos mostrou. Nós estamos aqui para servir ao próximo. Se nós somos um pouquinho mais aquinhoados de conhecimento, de cultura, ou mesmo de bens materiais, né, nós devemos sempre colocar o servir, né, ao próximo
como um ponto de objetivo para nós. Então, às vezes, esse servir é servir os próprios membros da família, que necessitam de mais, um pouco de mais atenção, né? Então, é importante, né? Então, colocar tanto o trabalho a serviço, né, do servir ao próximo, que é um dos princípios básicos, né, da doutrina espírita, né, que é sempre o amor do próximo, que o Divino Mestre Jesus nos colocou. Então, é importante, todo ano nós realmente façamos, renovamos. Se do ano anterior ficou algumas que não cumprimos, colocamos, né, essas compromissos ou promessas não cumpridas novamente na lista. Não tem problema, né? Nós temos que, então, sempre estar buscando, né, como nos disse Emmanuel, né, há um novo dia a cada dia. Eu estou mudando um pouco as palavras, mas é o que ele disse, é como eu interpretei. Sempre um novo dia a cada dia. E nós temos, nesse ano, ainda mais 363 dias, que nós estamos... desculpa, estamos no quarto dia, temos mais 351 dias, né, para caminhar. Estamos no início. Então, temos uma longa e profícua caminhada com Jesus nesse ano novo. João. Tranquilo. Uma coisa que é importante a gente salientar é que, como até nesse primeiro parágrafo mesmo ali que o Emmanuel cita, a questão de aprender, trabalhar e servir, porque na realidade a doutrina espírita nos mostra muito claramente, né, a questão de nós, por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo da nossa vida, né? É o nosso crescimento, é a nossa evolução. E como é que nós vamos evoluir, não é, se nós não buscarmos o aprendizado, e se nós não buscarmos o trabalho, né, e se nós não buscarmos servir também, né? Porque essa questão do servir, né, como o Paulo falou, a Nica também, ela está muito ligada nessa questão da nossa conexão, ou da nossa ligação com aqueles que estão, que vivem e convivem conosco, ou onde quer que a gente esteja, né, ou no trabalho, ou na família, né? A importância de nós servirmos, porque é algo que nós sabemos, aquilo que nós fazemos pelo nosso semelhante, nós também receberemos de volta, né? É essa troca que é importantíssima nessa nossa caminhada, né? E nesses próximos itens que o Emmanuel coloca, são, na realidade, aqueles ensinos abençoados de nosso Mestre amado Jesus, não é? Se fosse ofendido, perdoa, não é? Se tens inimigos, faze das horas renascer no caminho da reconciliação. Então, olha só, são recomendações que são necessárias, a gente pode dizer assim, ó, todas as horas da nossa vida, né? São importantíssimas para que nós possamos realmente estarmos vivenciando aqueles ensinos que nosso Mestre amado nos trouxe, né? Que é justamente para que nós melhoremos, né? E também o nosso ambiente, o nosso mundo, que a gente sabe que está passando por essa fase de transição, que nós já viemos aqui discutindo em alguns programas, durante alguns programas no ano de 2024, e vamos voltar a discuti-los aqui a partir
dos próximos programas, porque a gente sabe da importância da nossa conscientização dessa realidade, né, desse processo, não é, que o nosso planeta está passando. E aí a importância da gente colocar em prática aquilo que o Emmanuel coloca aqui, né? Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora, né? Então são situações importantes para que a gente possa estar vivendo melhor e realizando melhor nessa nossa caminhada aquilo que Jesus nos trouxe, né? Então, olha só, não maldigas nem condenes. Outra recomendação importantíssima, né? Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino, né? Então, na realidade, qual é a maneira de nós diminuirmos a ignorância, se não é através, né, do aprendizado, do trabalho e do servir, né? Então, sempre voltando nessas questões que são importantes para que nós possamos melhorar o ambiente onde nós vivemos e aquele que nós vamos deixar para os nossos descendentes, não é? Não te desanimes, nem te desconsoles. Olha só, que importante, né? É importante a gente estar sempre pensando para frente, apesar da gente saber que todos nós temos dificuldades, todos nós teremos problemas, não é? Mas precisamos estar com o ânimo sempre para frente. Como ele diz aqui, ó, cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença, né? Então, na verdade, são recomendações importantíssimas, né, para a nossa caminhada. João, só voltando ali num pedacinho que você leu ali, que eu achei assim um ensinamento. Recorda que há mais ignorância que maldade, né? Porque às vezes nós nos sentimos atingidos ou outra pessoa se sente atingida por nós e o que falta, na verdade, é só a compreensão, né? Então, às vezes, o não entender, né, faz com que se entenda, que a compreensão seja diferente. Então, mas isso é como você falou, nós vamos conseguir esse progresso e conseguir distinguir isso, e não nos ofendendo com coisas que às vezes não é uma ofensa, através do conhecimento, através do estudo, através da boa conduta, né? Então, eu achei assim bem, porque às vezes nós achamos, eu disse que na grande maioria das vezes nós nos ofendemos, e, na verdade, a pessoa que nós achamos que foi o que nos fez alguma coisa de ruim, nem sabe que nós estamos nos sentindo assim. Então, a ignorância, às vezes, faz com que a gente confunda algumas situações. Então, eu acho que é um ensinamento muito pertinente, né? Todos eles, né, dessa mensagem. Olha aqui no final ele diz, ó, ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo. Na verdade, esse ajuda aqui está ligado com o servir, né? Que ele coloca no começo ali, ó, ajuda aos outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Teu coração, Aqui, ó, na verdade, é assim, ó, uma coisa que é importante a gente entender né, ele diz, ó, não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. Na realidade, ó, quando a gente lembra do nosso mestre amado Jesus, sabe, a gente fica... Eu agora estou lendo, até falei nessa segunda-feira sobre
um livro, até é importante até lembrar aqui, e até recomendar aos nossos irmãos, é de uma trilogia, O Amor Jamais Te Esquece. É uma história que passa na época lá de Jesus, e é um livro psicografado. O autor é Lúcius, o espírito é Lúcius. E, olha, um livro assim, muito bacana, e ele nos mostra o quanto Jesus, o trabalho, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, o quanto que Jesus, a grandeza de Jesus, né? Porque nesse livro ele mostra, só para a gente recordar um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho, mesmo antes de Jesus ter passado, não é, pela crucificação, ele já estava determinando um apóstolo seu para que auxiliasse ao Pilatos. Olha só. Olha a grandeza desse nosso mestre amado Jesus, né? Então, nesse livro, ele mostra muito bem essa questão, por isso que é o amor, o título é O Amor Jamais Te Esquece, né? Então, por isso nós temos a gente pode dizer assim, ó, esse manto abençoado de nosso mestre Jesus recaindo sobre nós. Então, se a gente souber, vamos dizer assim, estar sintonizado com essas energias positivas, com o bem, com essa energia, com aquilo que a espiritualidade comandada pelo nosso mestre amado Jesus manda para nós, né? Com certeza nós vamos realmente estarmos aproveitando e realizando aquilo que nós podemos e devemos realizar nessa nossa caminhada, né? Então seria isso. Passo aí para o Paulo, para a Nica. Eu gostaria de refazer, né? Refazer não, reforçar, né, essa questão sempre, de todos os aspectos, que Emmanuel coloca nessa carta, que é bem característica de todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que são mais de 60, 70, eu não tenho certeza, mas são... A última vez que eu contei tinha 56, mas eu acho que tem bem mais que isso, tá certo? E Emmanuel sempre foi, assim, como podemos dizer, um orador muito conciso, né? Sempre, assim como está nessa carta de Ano Novo dele, né? Que é um texto, perto dos textos de Emmanuel, um texto extremamente curto, né? Tá certo? Bem sucinto, mas ele consegue ser conciso, né? E expressar todos os aspectos extremamente importantes que nós devemos conduzir na nossa vida, e dar, mais uma vez, uma pequena lição, né, de como nós devemos nos portar, quais são as principais características, lembradas pelo João e pela Nica, essa questão da compreensão para com o próximo, né, que Emmanuel também, de forma extremamente sucinta, coloca nesse pequeno texto, que nós que conhecemos um pouquinho a literatura de Emmanuel, né, e o Consolador e outras obras, né, que ele escreveu através do Chico, que agora, reencarnado, ele vai escrever através de Chico, mas ao contrário, né? Ele vai psicografar Chico Xavier. Antes era Chico Xavier que o psicografava, né? Emmanuel reencarnou no Brasil,
né, para continuar esse trabalho. E ele já é um espírito, né, relativamente alguns passos, né, largos passos à frente de nós, assim como também Chico Xavier, a reencarnação, né, desse discípulo de Jesus. Para quem não sabe, Chico Xavier também foi João o Evangelista, tá certo? Foi discípulo de Jesus. E Jesus disse uma vez, né, que João fique. Então, João vem reencarnando na Terra, né, depois de Jesus, várias e várias encarnações. E uma delas é Francisco Cândido Xavier, tá certo? Então, e Emmanuel também foi um contemporâneo, né, conheceu Cristo como, na época, ele era um senador romano alto da política, mas ele começou a aprender, né, a seguir, a conhecer, né, lá quando Jesus cura a filha dele, né, através da esposa de Emmanuel, né, de Publio Lentulus. Emmanuel é o pseudônimo que ele usa nas últimas reencarnações aí, tá certo? Após essas reencarnações, claro que Emmanuel também reencarnou várias vezes, desde da época foi contemporâneo de Cristo, né? Em Roma, né? Ele reencarnou como escravo Nestório, tem obra sobre isso, né? 50 anos depois, tá certo? E tudo mais, tá certo? Então, mas Emmanuel, assim como Chico, né? Progrediram, né? Chico já era, na época do Cristo, né? Um apóstolo, né? Como João Evangelista, mas eles vêm caminhando aí nesse trabalho. E Emmanuel, mais uma vez, coloca, né? Então, nós estamos convivendo aí na história, né, recente, pelo menos com esses espíritos, há pelo menos 2000 anos, tá certo? E como nós sabemos que nós estamos em transição planetária, e o próprio Kardec colocou nas suas obras que a transição planetária começou em 1757, ou seja, um século antes de, em 1857, vir à luz, né, o primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, ou seja, para completar os 100 anos da doutrina espírita. E os 200 anos da fase de transição planetária não são muito alvissaureiros, né, tá certo? Porque são nada mais que é a Segunda Grande Guerra Mundial, que ocorreu entre 39 e 45, um pouquinho antes de completar a segunda década da transição planetária. E nós estamos aí nos estertores finais, nas próximas 3 décadas e mais alguns anos aí, chegando a 2057. Vai ser em 2057? Não necessariamente. Pode ser alguns anos antes, pode ser alguns anos depois. Porque a espiritualidade não crava assim data precisa, mas tudo indica que será em torno dos 300 anos, como afirmou Kardec, tá certo? Esse período de transição. Então, eu acho que, na verdade, eles dão uma previsão, né, Paulo, dentro do nosso tempo, né, da contagem do nosso tempo. Mas você falou da Segunda Guerra, né, e essas situações, é claro que no Livro dos Espíritos nós também temos as respostas a respeito de algumas guerras, né, que foram necessárias até para a lei do progresso e da sociedade, mas que algumas outras nós poderíamos ter evitado através do nosso livre-arbítrio.
Então, o atraso, às vezes, no nosso progresso, e não só no nosso progresso pessoal, mas da humanidade, em função, às vezes, daquilo que não está na mensagem, né? Exato. Que às vezes a gente analisa de uma forma e acaba, infelizmente, entendendo errado, né? Como diz ali. O que nós podemos dizer sobre o segundo século da transição planetária, com a Segunda Grande Guerra Mundial, né, da década de 30 até a década de 40, né, completando próximos dos 200 anos, é que lá, sim, houve uma grande decisão de quem realmente, a partir daquele momento dessa guerra, né, não mais reencarnaria na Terra e já começou a ser exilado, né, para planetas primitivos, tá certo? Então, o grande começo, então nós podemos dizer da transição planetária, na década de 50 do século passado, tá certo? Completando os 200 anos, foi a grande definição de enormes números de exilados do planeta, né? Porque nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial matou 60 milhões de pessoas, tá certo? E muitas dessas não retornaram para reencarnar, não retornarão para reencarnar na Terra e já foram exiladas desde então. Claro que ainda nós estamos vivendo, né, esse exílio, né, gradativamente, tá certo? Para nós chegarmos, como disse a Nica, né, aproximadamente aí não exatamente na data, né, não podemos nem nunca precisar data, mas no entorno, né, dos 300 anos de transição planetária, realmente completando essa transição. Iniciou-se lá, então, em 1757, e vai terminar por volta de 2057. E 2057 está logo ali, tá certo? Nós estamos em 2024, ou seja, faltam exatamente a idade do Cristo, 33 anos. Tá certo? Isso é importante porque a gente fala, né, e às vezes as pessoas acham que talvez coloquemos compromissos individuais, né, muito, muito pesados para as pessoas, e às vezes como diz na mensagem, pela ignorância e não pela maldade, as pessoas podem achar que há um certo exagero, né? Tem uma mensagem do Chico também, trazida pelo André Luiz, a respeito do Ano Novo, que tem umas partes dela que são muito interessantes. O nome da mensagem é Resolução para o Ano Novo, e está no livro Decisão, no capítulo 24. E ele começa assim, ó: afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Né? Nós temos que o nosso destino é nosso, né? Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação da nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente somos constrangidos a optar por um só caminho de cada vez, para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Né? Como diz o João, a nossa evolução é em espiral. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada, em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem, no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para com os outros. Decisão é necessidade permanente. A nossa vontade não pode ser multipartida.
ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas e a frutificarem em bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintonia de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade na sementeira é infinita, a fatalidade na colheita é inalienável. Guarda contigo tesouros de experiências acumulados em milênios de luta que podem crescer aqui e agora, a critério do teu alvitre. Recorda o berço do teu espírito na existência terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo o horário certo e revelando as condições próprias no limitado caminho da evolução. Fora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Interessante, né? Então, significa... Muito bacana essa... E é interessante, né? Porque ele coloca, de alguma forma, que a responsabilidade é nossa, mas conosco mesmo. E aí, a partir do momento em que nós nos melhoramos, automaticamente nós vamos ajudar os outros. Né? É com naturalidade que isso tem que acontecer, né? E não com aquela obrigação. Por isso que ele coloca, né? E olha só, aí eu mais uma vez, Nica e Paulo, eu vejo assim, ó, como é que nós vamos dizer assim, nós mergulhamos, vamos dizer assim, nessa consciência, sabe, porque para que a gente, sabe, realize em nós, como ele fala, porque na verdade quem tem que realizar somos nós, né? Com consciência, sabendo o que nós temos que fazer, temos que realizar, e ele fala aí, ó, do minuto, né? Então, o minuto que nós estamos passando agora, esse é importantíssimo para que nós, vamos dizer assim, nesse minuto é o que nós temos que realizar, né? Não é a gente deixar, não, vamos deixar para a semana que vem, para o ano que vem, né? Então, essa conscientização, e olha só, eu digo uma coisa, e é algo que eu sempre procuro colocar aqui, e nós colocamos aqui, a doutrina espírita é esse meio de conscientização, né? Porque ela nos mostra essa realidade, ela nos dá essa visão, né, daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos realizar, para que as potencialidades elas aflorem de nós, né, que nós temos, né? Então, isso é fundamental e importantíssimo, essa questão da conscientização, né? Então, essa mensagem do André Luiz, ela é importantíssima, e ele fala uma outra coisa aí, Nica, que eu achei importante, a automatização do bem. Como é que o bem, sabe, o que é essa automatização do bem? É nós procurarmos vivenciar ele até o ponto dele se tornar algo automático, não é? A importância da gente realizar. É só realizando que nós vamos chegar nessa automatização, né? Não, exatamente. E a outra coisa, né, que às vezes a gente pensa, não, mas eu tenho que seguir alguma fé, eu tenho que ter alguma casa de oração que eu possa
na verdade, a gente coloca essas mudanças intimamente ligadas à espiritualidade, e realmente ela está ligada à espiritualidade, sem dúvida nenhuma, mas a doutrina espírita também nos ensina que não há necessidade de nós mudarmos o nome da nossa fé para que nós consigamos fazer isso. Né? Ninguém, em momento algum, a doutrina pede que nos tornemos fanáticos pela doutrina espírita para que as pessoas mudem a sua forma de pensar. O que a doutrina pede é que nós tenhamos essa fé, é que nós procuremos essa fé, e que através disso, automaticamente, nós vamos nos tornar, na verdade, nos pede para sermos caridosos e nos tornarmos bons. A partir daí, a fé é uma consequência, né? Uhum. Então, assim, essa procura, essa mudança, ela, às vezes as pessoas buscam nas coisas materiais, buscam em atitudes e esquecem que não é isso, né? E também nos pede que nós tenhamos essa fé sentida, e não essa soberba de sabermos, como diz no outro texto que o João leu, né? Que nós não precisamos da soberba do saber, mas do sentir, do conseguir levar adiante a nossa essência, que daí automaticamente as coisas vão acontecendo. E em momento algum também diz que para isso nós tenhamos que sofrer, né, sem par. Nós vamos ter dificuldades em alguns momentos, porque nós estamos em aprendizado. Então, as pessoas acham, às vezes, que o sofrimento ele tem que ser atroz, e não há necessidade. Então, por isso que ele coloca aqui, e repete isso 3 vezes no texto, né? Afora tu mesmo, ninguém decide o teu destino. Mas o meu destino, ele vai ser um destino bom se eu fizer algumas mudanças boas na minha existência, que é o que nos fala o outro texto. Então, a doutrina nos clareia essa forma de pensar, né? Tanto que a doutrina coloca hoje muito, até através do Evangelho Redivivo, se fala muito nos estudos que a gente faz, né? Que nós temos que pensar no Cristo descrucificado, né? Nós não podemos pensar que Cristo crucificou e que é para tirar o pecado do mundo e que nós temos que sofrer para que nos melhoremos. Não. Ele passou por tudo aquilo para nos ensinar o que de bom nós temos que fazer para nos melhorarmos. Né? Ele ser crucificado era, infelizmente, graças a Deus que não é mais, era uma prática que era feita para punir as pessoas que não faziam, que eram julgadas e que dentro daquele julgamento eles achavam que não era bom para a sociedade, que tinha que ser extirpado, que não deixava de ser uma lei civil da época. Então, assim, se colocou muito esse sacrifício de dor, de sofrimento, né? E não, o que ele veio nos trazer é exatamente isso. É o que está nas escrituras que foram trazidas depois, né, da partida dele. Então, uma coisa, Nica, que eu acho que é importante a gente entender, e aí está essa questão da dor, sabe? E que o Espiritismo nos mostra muito, muito bem essa questão, sabe? A dor, muitas vezes podemos passar, muitas vezes até vamos passar, mas por quê? Por consequência da semeadura que fizemos no passado. Uhum. Se nós não tomarmos o caminho, né, o caminho, vamos dizer assim, do bem, o caminho que nós vamos dizer assim, que nos possibilita
semearmos coisas boas, coisas positivas, aí vamos diminuindo aquela carga, não é? Porque a nossa caminhada, nós escrevemos. Como você mesmo leu aí. Quem é que é o responsável por essa caminhada? Somos nós. Nós é que somos. Então, dependendo da carga, dessa carga, às vezes vamos ter que passar pela dor. Mas depende de quem? De nós mesmos. E da né? forma que iremos passar, né? Exatamente. Aquela palavrinha tão usada, né? Aquela palavrinha. Aí, olha só. Aí o Espiritismo nos mostra muito claramente o porquê. Né? O porquê está muitas vezes passamos pela dor, né? Logicamente, não será necessário se nós escolhermos caminhos que vão atenuar essa dor, né? Tranquilos? Exatamente. Então, gostaria de aproveitar, então, para fazer minha participação nessa leitura da Nica, do André Luiz. André Luiz é um espírito, né? Que escreveu excelentes obras, né? A Vida do Mundo Espiritual, de forma extremamente didática, através de Francisco Cândido Xavier também. André Luiz, quem foi André Luiz na sua última encarnação? Ele foi o médico sanitarista Nica, me ajuda aí, fugiu o nome aqui. Carlos Chagas? Isso. Carlos Chagas. Isso, ele foi o médico sanitarista Carlos Chagas. E André Luiz, quando desencarnou, ou seja, Carlos Chagas, quando desencarnou, era extremamente materialista. Como nós temos ainda muitos materialistas. Como temos espiritualista, que não compreende a vida do espírito. Quando nós falamos do espiritismo, o espiritismo coloca para nós a vida realmente como ela é. Sem floreio, né? Sem intervenção daqui ou dali, de forma objetiva e direta. E nem por isso André Luiz, quando chegou, Carlos Chagas, quando chegou, depois de passar pelo umbral, ele absorveu o espiritualismo de corpo e alma, tá certo? Por quê? O que a doutrina espírita diz? É a doutrina dos espíritos. O que somos nós? Somos o espírito encarnado. Então é a nossa doutrina. Claro que cada um, como disse a Nica, tem a sua fé de uma forma, de uma certa expressão, continue com ela. Um momento oportuno, seja na espiritualidade, ou seja, nas próximas encarnações, nós encontraremos a doutrina dos espíritos, ou seja, a nossa doutrina, porque nós somos espíritos encarnados. Assim como André Luiz ou Carlos Chagas encontrou, né, através da sua última passagem. Então, nós temos hoje, basicamente, materialista puro, né, que são ateus, etc., e tudo mais, e temos espiritualistas que sabe que tem algo, que tem um espírito, mas não sabe, não compreende claramente como é, como a doutrina espírita nos mostra. Então, se nós não temos ainda toda essa fé, essa necessidade, deixamos para uma oportunidade, como disse a Nica, mais para frente. Mas, quando retornamos à parte espiritual, nós vamos ver cada vez mais ter a capacidade de compreender o que a doutrina espírita nos traz. Tá certo? Então, ela nos coloca o que realmente nós somos. E, nesses exemplos que nós demos nas duas cartas, né, lida pelo João, do Emmanuel e da Nica,
quais são os nossos compromissos que nós devemos assumir, tá certo? Independente da fé que nós professamos, eu sempre digo, né? Qual é a melhor religião? É a que você escolheu. Essa religião, para você, é a melhor religião. Tá certo? Um dia, se você tiver que mudar de fé, tá certo? Você vai encontrar esse caminho, você vai mudar. Mudar de rótulo, né? De fé, simplesmente. Se você pratica o bem, você pratica todos os princípios e valores do Evangelho de Jesus, não importa o rótulo que você tenha de religião, tá certo? Isso não é importante. Porque você está praticando, né, tudo para servir, tá certo? Então, esse é o caminho que nós devemos tomar. Então, nós aqui, João, Nica, Vitor, que apresentamos esse programa também, assim como o Ademar e o Gabriel, nós colocamos sempre à luz da doutrina espírita, tá certo? Que é a doutrina dos espíritos, que é a nossa doutrina em espírito, porque nós acreditamos que nós somos um espírito encarnado, um espírito imortal, encarnado, que temos uma caminhada a fazer. E, como disse a Nica, é cada passo nós estamos em busca dessa caminhada, assim como exemplificou o Emmanuel e também André Luiz, dessas duas cartas que foram lidas aqui nesse programa hoje, né? Que nos conduz para procurarmos, né, o nosso caminho, e a cada ano realmente nós devemos estar renovando esses votos, que é extremamente importante. Então, que 2025 seja realmente um ano que nós consigamos cumprir os nossos compromissos para conosco mesmo e por nossos entes queridos. Nosso programa está chegando ao final, então eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes da Maria Rosa, desejar um ótimo primeiro final de semana do ano, tá certo? Um ótimo final de semana e uma ótima segunda semana do ano, tá certo? Essa é a segunda semana, a próxima semana é a segunda semana do ano. Para quem não sabe, né, o ano tem 52,23 semanas, né? Então, porque semana é mais calendário lunar e ano é calendário solar, tá certo? Então, mas é sempre importante, né? Como que se numera a semana do ano? É a semana que tem o 4 de janeiro. Por que o 4 de janeiro? Porque o 4 é o ponto intermediário de 7 dias, é o que fica bem no meio, certo? Então, 1, 2, 3, 4 é o central, 5, 6, 7. Então, só para conhecimento geral, então, a primeira semana do ano é a semana que tem o 4 de janeiro, que é essa semana, que é hoje, 4 de janeiro, tá certo? E a semana que vem será a segunda semana. Já no ano que vem, 2026, vai ter 1, 2, 3 só. Essa vai pertencer à semana 52 de 2025. Tá certo? 1, 2 e 3 de janeiro vai pertencer à semana 52 de 2025, tá certo? Desse ano aqui, tá? Então, porque vai começar no domingo, 4 de janeiro, a semana de 2026, tá certo? Então, ela vai ser a primeira semana do ano. Então, para essa primeira semana do ano, vamos firmar, então, os nossos compromissos, né? E, então, eu desejo a todos nós, mais uma vez, um ótimo ano novo, né? Uma ótima semana e agora a Nica e o João com suas considerações finais do nosso programa. Nica. Então, Paulo, a primeira semana do ano é quando a semana é inteirinha do início, né, do ano. A primeira semana, então tem que ser todos os dias de janeiro na mesma semana. Daí se inicia. Então, mais uma vez agradecendo, né, a todos, agradecendo aos meus colegas de programa, ao Sérgio,
e que tenhamos, com certeza, 2025 com muitas mudanças pessoais e, consequentemente, as mudanças da nossa volta. Que essas mudanças sejam boas, que passemos pelas dificuldades que trazemos na nossa programação reencarnatória, mas que façamos isso sempre tendo a certeza de que estaremos muito bem amparados, tanto com pessoas encarnadas, quanto os espíritos desencarnados que nos dão guarida. Então, mais uma vez, um feliz ano novo a todos, e que possamos estar juntos a cada 15 dias nesse programa. Eu também quero agradecer aqui aos meus colegas, né, sempre a oportunidade de estarmos aqui, desejar, né, então, aí um feliz 2025 a todos aqueles que nos ouvem, e que possamos realmente nos embrenhar nessa conscientização aí, né, daquilo que cada um de nós veio realizar e veio cumprir aqui, né, aproveitando a oportunidade que Deus nos deu, né? Então, muita paz e muita harmonia a todos os irmãos. Que assim seja.